Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma noite de leitura. E para isso, vamos nos conectando com a nossa casa, Grupo Socorrista, Tarefeiros do Senhor. Que possamos fazer parte daquela egrégora divina, que ela possa estar sobre nós neste momento, nos protegendo, nos amparando, e assim nos conectarmos com a espiritualidade, com os nossos mentores, abrindo as nossas mentes para o conhecimento, tentando internalizar aquilo que vamos aprendendo na troca de cada um, que neste momento estejamos abertos para esta leitura edificante e informativa. Nós já estamos indo para o quarto capítulo, né? Então, roteiros terrestres. Eu estava dando uma olhada aqui, uma, duas, são 4 páginas. Se no meio do caminho houver necessidade de vocês levantarem a mão ou falarem, tira uma dúvida, a gente para e vai conversando, tá? Para mim, pessoalmente, aquela era uma noite muito especial. Reflexionando em torno da mensagem ouvida a respeito do futuro da humanidade, não pude sopitar uma inefável alegria de viver os momentos tão significativos em torno da construção da nova era. Desde as remotas páginas do Evangelho de Jesus, assim como das narrações do Apocalipse, e mesmo antes, existem revelações em torno de um mundo feliz na Terra, após as terríveis flagelações que alcançariam as criaturas e as dilacerações que sofreria o planeta. Os sucessivos acontecimentos que estarreceram a sociedade, convidando-a à análise em torno das convulsões que sacodem o mundo físico periodicamente, enquanto os atos hediondos de terrorismo e de atrocidade repetiam-se de maneira parvalhante. Eram sinais inequívocos da grande mudança que já estaria tendo lugar no orbe terrestre. Passados, porém, os primeiros momentos explorados pela mídia insaciável de tragédias, outros fatos se tornavam relevantes, substituindo aqueles que deveriam merecer mais estudos e aprofundamento mental, de maneira a encontrar-se soluções para os terríveis efeitos da poluição da atmosfera, do envenenamento das fontes de vida do planeta. É verdade que alguns movimentos brandavam em convites a responsabilidade das nações e dos governos perversos, responsáveis pela emissão dos gases venenosos, para logo tomar em vulto os planos de divertimentos globais e de novas conquistas para o gozo e a alucinação. Essa passagem eu lembro que eu já li a respeito, os grandes governantes, né, os comandantes dos países, eles têm, chegam até eles informações, é que a gente não fica sabendo, né, informações a quantas está caminhando o planeta, para que eles deem uma resfriada. Muitos guardam isso, as 7 chaves em cofres, não se é dito, né? Até mesmo para não causar uma comoção social, mas os grandes detentores do poder, eles têm a informação, chegam até eles. Por isso que às vezes dá aquela, né? Opa, dá uma segurada aí, porque a gente já contou o que pode acontecer, né? Ainda o pranto das vítimas não secará nos olhos, os efeitos trágicos dos acontecimentos nem sequer diminuíram, e as contribuições da solidariedade eram desviadas para fins ignóbeis, enquanto os sofredores observavam a indiferença com que eram tratados, relegados à própria sorte, após a tragédia que sofreram. As praias de diversos países do Oceano Índico estavam juncadas de cadáveres. Dezenas de milhares jaziam sob os escombros das frágeis construções destruídas e a insensatez turística já planejava novos pacotes para outros paraísos e lugares de lazer e perversão que não foram danificados. Felizmente,
Mulheres e homens nobres, organizações e entidades humanitárias sensibilizaram-se com a dor do seu próximo e acorreram com generosidade, oferecendo alguns recursos que podiam diminuir o desespero das vítimas, dos sobreviventes que tinham necessidade de reconstruir os lares e continuar as experiências humanas. O espetáculo espiritual nas regiões atingidas, no entanto, era muito grave. De igual maneira, em razão da decomposição dos cadáveres humanos e de animais, outros e da ausência de água potável. Era grande a ameaça do surgimento de epidemias. E os espíritos abruptamente arrancados do domicílio orgânico vagavam perdidos e desesperados pelas áreas onde sucumbiram, transformadas em depósito de lixo e de destroços, numa noite sem término, pesada e ameaçadora. Os gritos de desespero, os apelos de socorro e os fenômenos de imantação com outros desencarnados infelizes constituíam a geografia extrafísica dos dolorosos acontecimentos. Acompanhávamos os tristes acontecimentos desde nossa comunidade, através de recursos especiais que nos projetavam as imagens terríveis, recolhendo-nos as reflexões do que seria possível contribuir para atenuar tanto desespero e cooperar pelo restabelecimento da ordem. O banditismo aproveitava-se da situação deplorável para estrangular as suas vítimas. Exploradores hábeis negociavam sobre os despojos dos perdidos e alienados. Conspirações hediondas forjavam hábeis manobras para a usurpação do máximo daqueles que nada quase possuíam. Era esse, de alguma forma, o espetáculo horrendo pós-tragédia do tsunami. No dia seguinte, deveríamos reunir-nos com os organizadores da jornada à região conflagrada, de modo a tomarmos conhecimento dos serviços de emergência a serem realizados. Amanhecera de forma esplêndida, com o céu azul turquesa, nimbado de suave claridade que iluminava toda a nossa comunidade. Embora nos encontremos sob a mesma ação das leis que vigem na manutenção do orbe terrestre, a luz do sol que nos alcança, porque não encontra obstáculos materiais para produzir o aquecimento contínuo, tem sempre a mesma temperatura, também resultado de camadas especiais de energia emanada dos fótons que envolvem o nosso campo vibratório. Dessa forma, não ocorrem alterações como aquelas sofridas no planeta e decorrentes da sua posição em relação ao astro-rei. Tudo isso aconteceu, nós tivemos uma informação muito vaga, né, do ocorrido sobre quando aconteceu o tsunami. Acho que não chegou para a gente toda essa questão de ganhar sobre a desgraça alheia, né? Mas você vê, infelizmente, aconteceu de alguém estar ganhando alguma coisa, né? Alguém levando vantagem nessa tragédia. Deveríamos encontrar-nos às 10 horas, à sombra de venerando cedro, no jardim que circunda o templo ecumênico, onde todos os religiosos das mais diferentes convicções podem reunir-se para vivenciar as suas doutrinas. O órgão derramava musicalidade especial, e quando nos aproximamos, Oscar e nós, os demais membros, se nos acercaram jovialmente. Ivon Costa acompanhava o responsável pelo grave empreendimento, cabendo-lhe o dever de apresentar-nos o que ocorreu sem maiores circunlóquios. Temos o júbilo, começou o amigo, de pôr-vos em contato com o nosso benfeitor, que está encarregado de conduzir-nos aos labores terrenos. O novo amigo sorriu discretamente e ampliou os esclarecimentos, informando. Quando no corpo somático, vivi o maior período da existência na região da Polinésia. Fiz parte dos conquistadores que, em nome da civilização europeia, se impuseram aos ilhéus de uma larga faixa dos mares do sul, guardando conceitos equivocados,
Considerávamos-nos superiores aos que chamávamos indígenas, e, em nome dos nossos falsos valores, lutamos para aculturá-los com a nossa presunção de senhores do conhecimento. Ledo engano, à medida que convivíamos com eles, descobrimos a sabedoria de quem eram portadores, no seu aparente primitivismo. Encontramos nos seus cultos, considerados grosseiros, informações profundas, que eram passadas de uma para outra geração, oralmente e pelos trabalhos a que se afeiçoavam. Seus xamãs, em momentosas comunicações espirituais, eram ao mesmo tempo sacerdotes e médicos, pensadores e sábios, conselheiros, administradores e psicólogos eficientes. Com eles, tomamos conhecimento da interferência dos mortos na existência dos vivos e aprendemos que a terapia mais eficiente diante dos desafios do binômio saúde e doença é sempre o amor expresso no respeito recíproco e nos cuidados que são oferecidos por todos os membros do clã. Com o suceder do tempo, optei por viver com a sua ingenuidade, assimilando os seus costumes e as suas habilidades. A existência tornou-se longa e proveitosa, permitindo-me amar sem condições e receber o tributo do respeito e do afeto dos seus sentimentos puros. A desencarnação, de maneira nenhuma, afastou-me da sua convivência, e agora, quando a desolação e a tragédia assolam entre aqueles que muito lhes devemos, candidatei-me a participar de uma das caravanas de auxílio em nome da gratidão. Calou-se por um pouco, emocionado, concluiu. Sou o vosso irmão, Charles White, de origem inglesa, que exercerá a medicina convencional. Encontramo-nos em vossa colônia, realizando um estágio para o qual trouxemos diversos amigos, que vestiram a indumentária de diferentes nacionalidades, a fim de treinarmos técnicas de socorro especial com os vossos guias e podermos aplicá-las em nossa área de atendimento, conforme logo mais teremos oportunidade de o fazer. Indispensável que conheçais aqueles com os quais convivereis, por um mês em atividade de amor, exercitando solidariedade na região que nos aguarda no amado planeta terrestre. Sede bem-vindos à nossa caravana. Olha que interessante, eles fizeram uma junção de várias religiões, porque encontrariam lá desencarnados também, cada um com a sua filosofia, a sua religião, né? Então, aqueles que eram muçulmanos, católicos, espíritas, budistas, qualquer que seja, shintoístas, eles iriam se identificar com aquela entidade que eles estavam acostumados durante o decorrer da vida terrena, né? Então, eles tiveram essa preocupação de não assustar, porque há muito deles não sabiam que estavam desencarnados, né? Então, eu achei de uma gentileza, uma delicadeza de auxiliar, né? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, Lê. E uma coisa que é importante a gente sempre prestar atenção, né, que na hora de auxiliar, precisa prestar atenção como a pessoa é, quais são os princípios dessa pessoa, quais são os entendimentos dessa pessoa, para não ofender, para conseguir acolher mesmo, né? Porque todos são iguais. No final, todos nós, né, acreditamos no mesmo Deus. Mas até a gente chegar nesse entendimento, que não precisam de vestimentas diferentes, que não precisam de adornos, que não precisam de cultos diferentes, muito pelo contrário, eles respeitam isso, inclusive, nesse momento, né? Muito, muito importante. E trazer isso para a nossa vida, esse aprendizado, né? Mas, às vezes, a gente quer ajudar, a gente quer ajudar do nosso jeito, com o nosso olhar, e a pessoa ainda não está pronta. E, às vezes, ela pode até se sentir desrespeitada, porque o meu jeito é o correto, o que ela vinha fazendo não é.
né? Então, essa colocação da Alessandra fortalece em relação a nós também, né? Yvon, logo depois, apresentou-nos jovem espírito na feminilidade, que servia de auxiliar de enfermagem ao Esculápio, e mais 2 outros dedicados servidores que se radicaram anteriormente nas Filipinas. Esculápio é médico, né? De imediato, estabelecemos laços de simpatia e amizade, desde que estaremos juntos a partir daquele momento, abraçando as responsabilidades do bem. Nosso empreendimento, explicou-nos o Dr. Charles, está dividido em 2 fases. A primeira delas terá lugar na região do tsunami, e a segunda na psicosfera do Brasil, preparando as mentes e os sentimentos para as reencarnações especiais. Depois de expor o projeto em que nos encontrávamos comprometidos, liberou-nos, estabelecendo às 18 horas, como a ocasião de ser realizada a viagem ao planeta amado. A curiosidade espicaçava-me a mente, considerando a magnitude do labor desenhado, especialmente em razão da convivência que teríamos com espíritos de culturas diferentes e hábitos com os quais não me encontrava familiarizado. Os amigos filipinos logo se permitiram identificar. O mais idoso informou-nos haver sido sacerdote católico numa das muitas ilhas e chamava-se Marcos. Havia se dedicado ao ministério da fé religiosa e à educação infantil, havendo desencarnado nos idos do ano de 1954 aos 70 anos de idade. O outro, mais jovem e sorridente, vestia-se de maneira própria do seu povo, e logo se desvelou, elucidando que pertencia à religião muçulmana, e era conhecido como Abdul Severin, que desencarnara vitimado por febre palustre aos 40 anos de idade. A caravana, portanto, se constituía de membros de variada formação espiritual, que possuía como ponto comum de entendimento o amor que vige soberano no universo, com uma das forças de equilíbrio cósmico, considerando-se ser de essência divina. Por nossa vez, Oscar expôs a sua formação judaica, e nós outros referimos-nos à adoção do comportamento espírita. De maneira comovedora, demos-nos conta de pertencermos à mesma grei, conforme assinalou Yvon, jovialmente, o bem imarcessível. Nossos diálogos prolongaram-se enquanto o Dr. Charles e sua auxiliar Ana, de formação anglicana, providenciavam os equipamentos necessários à primeira fase das próximas atividades. O padre Marcos, que conhecia a região que visitaríamos, esclareceu-nos que o insólito e trágico choque das placas tectônicas, gerador das imensas ondas destrutivas, era aguardado e que providências espirituais haviam sido tomadas, inclusive construindo-se um posto de socorro espiritual sobre a região que sofreu mais danos decorrentes do epicentro da catástrofe. Engenheiros e arquitetos desencarnados movimentaram-se com rapidez e edificaram uma comunidade de emergência que a todos nos albergaria logo mais, recebendo também aqueles aos quais socorrêssemos. Curiosamente, ampliou os esclarecimentos, informando que os ocidentais em férias, que se fizeram vítimas, mantinham profunda ligação emocional com aquele povo e foram atraídos por forças magnéticas para resgatar, na ocasião, velhos compromissos que lhes pesavam na economia moral. Ou seja, ninguém estava lá por acaso. Todos são colocados no local onde devem estar, né? Nada acontece sem os alicerces da causalidade, concluiu. Surpreso, perguntei-lhe como conciliava o conceito da reencarnação com os dogmas esposados pela sua formação católica. Gentil e educado, esclareceu-me. O caro Miranda não ignora que as formulações da verdade partem deste mundo real na direção da Terra, e que as religiões as vestem de superstições, de lendas e dogmas,
conforme os níveis de consciência das criaturas que lhes aderem, velando umas e liberando outras. Nada obstante, quando retornamos ao país da imortalidade, desaparecem as fórmulas, dando lugar ao surgimento da essência que logo assimilamos por afinidade e pela lógica do bem universal. Sorrimos agradavelmente e prolongamos a edificante conversação até 2 horas antes de iniciarmos o novo empreendimento. Yvon e nós outros deveríamos participar da experiência iluminativa como um estágio de aprimoramento espiritual, na região sofrida, acompanhada por Oscar, que se encontrava estagiando em nossa comunidade para o mesmo empreendimento. Vamos falar um pouquinho a respeito? Toma uma aguinha, vocês vão falando, tá? Espera que eu vou tomar mais água para vocês falarem. Esse livro já é a segunda vez que eu estou lendo, que no curso de aprendiz meu, foi o primeiro que a gente leu, esse daqui. E, do mesmo jeito, me emociona. A gente está lendo, você está lendo, e meu coração está assim, ó, sabe? O coração está como se tivesse, nossa, eu estou lá. É uma coisa que envolve, emociona. Não sei se acontece também como se vocês estão entrando na leitura e como se vocês vissem acontecendo lá. Chega a ser emocionante para mim. Eu acho que, de alguma forma, Lê, você se conecta com essa energia por alguma lembrança. Não sei. Lá dos primórdios, né? Porque quando a gente se emociona, a gente está conectado com o nosso eu verdadeiro. Então, alguma coisinha lá dentro foi mexida, né? Não é que você se coloca naquele lugar, mas é como se você sentisse toda essa dor, não é? É isso? Tá gravando meu áudio ou não? Não. Tá. Tá tudo bem. Que a letra travou um pouquinho. O meu ele parece que ele tem um horário, que ele chega nesse horário, ele dá uma travada, depois ele volta. Mas eu ouvi sim. De novo eu estou sentindo da mesma maneira. Legal. Alguém mais quer trazer alguma coisa? Algum comentário? Eu ia falar, volto a falar, né, que a gente já comentou sobre isso, é tudo muito organizado, né? Sim. Organizado, né, a preocupação de atender a todos também, né, naquele momento, como a Silvana já falou das religiões, então, eu acho que, assim, é tudo muito... a dedicação é tanta aquele momento para que as pessoas passem por aquele momento sem sofrer tanto, né? Porque já é um sofrimento todo, né? O que estão vivendo, né? Sim. Então, assim, é impressionante. Eu concordo com a Alessandra, chega a emocionar, porque você pensa assim, poxa vida, né? Ai, nossa, a gente pensa nas catástrofes naturais que a gente tem, né? Que a gente escuta. Então, assim, a gente pensa, puxa, né, pegou tal região, nossa, que judiação, não sei o quê, porque são os que ficam aqui, né, a gente fica, não é dó, mas é pensando, puxa, como que poderia ter evitado, né, e você vê que, na verdade, era para ser assim, não tinha que ser evitado, né, as pessoas que foram tinham que ir, né, então, assim, simplesmente, é até bonito, né, de ver. Porque você vê que eles falam que eles já sabiam, óbvio, né, que ia acontecer, e já criou-se toda uma estrutura na espiritualidade, né? Você vê os engenheiros, arquitetos, e eu vi uma palestra do Divaldo Franco, que ele diz que como é que eles constroem, né, esses lugares. Então, eles idealizam, não sei se vocês já escutaram sobre isso, eles idealizam na mente toda a estrutura. Então, o engenheiro, ele está idealizando a estrutura que tem que ser, né,
o que precisa em cada lugar para não cair uma casa, como é aqui feito na Terra. Aí o arquiteto, então, e a mente deles vai trocando, eles vão trocando a visualização. Quando na mente deles está pronto, eles plasmam, eles criam o lugar. Assim, eu achei fantástico, né? Ele foi explicando, eu entendi bonitinho. Falei, então tá bom, é assim. Então, ok. Você vê também ai, desculpa. Ver também que o conhecimento de cada um, né? Você vê a profissão ali, né? De todos ali, né? Que estão envolvidos. Você vê que o nosso conhecimento vai com a gente, né? Isso é prova, né? Nunca se perde, né? Disso, nunca se perde, né? Então, quer dizer, o que você estudou, o seu conhecimento vai ajudar lá também, né? Muito legal. Essa parte dos engenheiros, né, Silvia? O ponto que também tinha pego, assim, para falar, pô, plasmou, construiu alguma coisa, assim, com o pensamento, com essas energias da espiritualidade, né? O que a gente não consegue nem entender, né? Pô, como é que plasma ali um hospital, uma comunidade, sei lá, um auxílio? Eles trabalham com uma energia, vocês já ouviram falar, né? A energia taquiônica. Essa energia Jesus usava para fazer as proliferações, né? Do pão, do peixe. Ele usava, ele precisava de um, né? Não é que ele precisava, né? A partir de um, ele desencadeava o todo. Essa energia taquiônica, ela é uma energia que a gente não conhece porque hoje na Terra ainda não tem, né? Na Terra regenerada, vai ser utilizada essa energia. Então, você pensa, você construiu bonitinho, tá lá, impecável. Você pensa, você idealiza aquilo acontece. Sabe, tipo assim, como se fosse o nosso ectoplasma? Só para a gente entender mais ou menos, todo mundo sabe que é ectoplasma, né? Sim. Como se a gente deliberasse ectoplasma e aí construía. Pode falar, Oswaldo. Boa noite a todos. Silvana, só me tira uma dúvida. Oi. Essa questão aí desse tsunami, tem a data quando foi isso daí? Foi o tsunami que teve lá na Da Indonésia. Indonésia ali, Esse. Filipinas, Foi esse Bali, né? tsunami. Hã? Então, curiosidade aqui, tá? O meu irmão era para ter ido nessa época para lá, como lua de mel, era para ele ter ido passar o final do ano com a esposa dele recém-casado lá. E ele acabou simplesmente acabando o casamento, o namoro, o noivado, tudo, e acabou não vindo para lá. Acredita? Olha, eu diria que a espiritualidade já até sabia que isso ia acontecer, porque não era para ele estar Sem lá. dúvida. Ou se ele tivesse casado e de lua de mel, alguma coisa ia acontecer para ele. Não ia dar certo, né? Não era o momento dele. É isso mesmo, é isso mesmo. Agora, outro ponto, só falando das construções espirituais, né? Uhum. Eu lembro do livro que eu li sobre o umbral, né? E lá eles estavam falando que um dos comandantes ali, um dos chefes ali das falanges, que trabalham sobre a bandeira de Jesus, né? Que eles chamam ele de batizados, né? E eles começaram a construir a colônia deles lá no umbral e que tinha os construtores que faziam isso. E que a colônia não foi construída assim, num piscar de olhos, na força de um pensamento pronto, estava tudo pronto. Pelo que eu entendi, não fica explícito isso, tá? É uma dedução que eu estou passando aqui para vocês, é que eles fazem isso aos poucos, porque eu acho que eles precisam de uma matéria-prima para fazer isso daí. Então não é simplesmente na força do pensamento que vai, constrói, faz, acontece, acabou. Exato. A colônia, a cidade estava sendo construída aos poucos. Isso. Né? Bem interessante. Você vê assim, você vê que cada localização, cada necessidade é uma ação. Provavelmente no umbral era uma estrutura onde era a necessidade das pessoas construírem, até mesmo com uma forma de um trabalho, né? de uma caminhada que era necessária esta construção dessa forma.
E lá, ou lá em qualquer outro, né, local onde há a estrutura, né, de todas essas guerras que o mundo vem passando, no nosso planeta, tem que ser uma coisa meio que imediata. Sim, Porque sim, né, perfeito. para Urgência, né? isso, exato, né? Vamos colocar até postos de socorro, tendas, né? Vamos colocar assim, tendas, Isso, isso. né? Boa, boa. Mas você vê que interessante isso que o Oswaldo trouxe, que a diferença, né? Cada situação requer uma ação. Então, assim, não é muito diferente do que a gente aprende aqui, né, na nossa vida terrena. Cada situação a gente se coloca numa postura de ação também, né? Pode falar, Leo. Então, essa diferença, né, umbral e órgãos mais elevados, né, várias moradas na casa do meu pai e tudo mais. Eu lembro que eu li um livro do Luiz Sérgio, Espírito de Luzes tiveram que fazer um trabalho no umbral e caminhar por lá. Uhum, E o pé chegou a sangrar, porque eles também têm que um pouco se materializar isso. para poder ser visto e tudo mais, né? Para poder se Então, misturar, né? essa diferença. Lá eles precisaram construir mais lentamente, por causa da energia, e em planos mais elevados a coisa acontece muito mais rápido. E o pensamento flui melhor. Sim. Até que o engenheiro e o arquiteto vêm junto e já vão construindo, né? Ao No mesmo tempo. esse livro eu li também, eu lembro dessa passagem, que eles tinham que se igualar à energia do local para não serem Isso, descobertos. isso, Então, eles tiveram que baixar a luz, eles tiveram que passar isso. pelo sofrimento, até mesmo como forma de aprendizado, para o Luiz Sérgio, porque ele estava narrando, não Para foi isso? evoluir, né? Isso. Então, olha só, a importância dos ajustes serem feitos nos momentos que são necessários, É. né? Não tem o melhor, não tem o pior, não tem, assim, eram todos espíritos de luz e eles estavam apagados, mas primeiro que por segurança, segundo que por caridade, porque eles ofenderiam, eu lembro que os espíritos que viviam lá, eles estavam tanto tempo no escuro que a luz dele queimaria a retina daquele Queimaria os espírito. olhos. Isso, Igual né? a sensibilidade dessa equipe que iam ajudar lá na Indonésia, pessoal que desencarnou no tsunami, Uhum, né, de se pôr a veste, a religião e etc., eles isso, também tiveram para ir auxiliar o pessoal do umbral. exato. E eu senti emocionada, não do pessoal que desencarnou, eu me senti muito da equipe espiritual e eu já Sim. fazendo parte ali para ajudar desse jeito. Mas é isso mesmo. Você vê que Amei. Falei, a ai, um gente, dia só eu lá junto com eles, fazendo alguma caridade para o próximo, né? E aprendendo junto, lógico. é, E lembrei que eu assisti um filme, que eu não lembro. Eu sou péssima para lembrar nome de livro e de filmes. E mostrou esse tsunami no filme, que foi baseado numa história real, mas que a família que passou conseguiu sobreviver, mas para eles se encontrarem também foi uma luta, mas conseguiram se encontrar. eu Não sei assisti se alguém também o assistiu filme. o filme. Eu assisti. É Também o vi. pai, a esposa, as Isso, crianças. o filho, né? Aí você vendo também o pessoal lá, todo sem saber o que fazer, com o olhar perdido, porque não tinha mais casa, não tinha comida, não tinha mais nada, né, gente? Tinha acabado tudo. Mas eles estavam lá, né? Estavam, e aí eu Eles tinha foram gente levados já para lá, né? ajudando, né? Levando cestas básicas, água. E foi de todos os lugares do mundo, né? Todos os países. Mas não passou nenhuma vez a parte que o povo se aproveitou, que até aqui no Brasil tem lá na enchente do Rio Grande do Sul, e assim por diante. Mas vamos vibrar Mas alto. Chega, mas lá tem o fundo. mundo todo, né? O mundo todo, ele tem essa não cooperação da parte do ser humano encarnado, vamos dizer assim. E tá tudo bem, é o que eles escolhem fazer. O importante é o que a gente escolhe, né? Quando tem essas grandes tragédias, eu vou fazer as minhas orações, eu mando vibração para que seja auxiliada através das mãos dos samaritanos.
Porque eles precisam da nossa energia para fortalecê-los, até mesmo para, não não que eles precisam de nós, não, mas nós auxiliando, na verdade, é o planeta Terra que está se movimentando com a energia do bem, e isso facilita o trabalho deles, né? Que às vezes falam, mas por que eles precisam de nós se eles são maiores do que nós? Porque nós precisamos doar a energia do bem para que nós possamos nos restabelecer. E e paralelo, eles caminham de até uma forma mais felizes, vamos dizer assim, né? Poxa, a humanidade está ajudando, né? A maioria está lá rezando, a maioria está lá se empenhando para fazer alguma coisa boa. E para eles isso daí é uma alegria. Sandrinha, quer falar alguma coisa? Hoje não, Sil, só estou aprendendo aqui, refletindo, né, na grandiosidade que é o universo, né, e a vida material e espiritual, né, sempre aprendendo, é tão bom. Você trouxe uma questão importante, a grandiosidade do universo. E aí a gente... Somos tão pequenininhos, né? E aí a gente quebra aquelas crenças e paradigmas de que só estamos nós aqui. A gente começa a olhar que tem muita coisa lá fora que a gente não enxerga. E quebrar esse preconceito, né? Olha quanta gente, quanta estrutura, quantos órgãos auxiliando e se colocando e esperando que aconteça, para que eles venham aqui, porque eles sabem que vão acontecer. Eles já estão prontos e preparados. Muito bom. Oi, Cláudia. Eu ia perguntar, o que está acontecendo lá no Rio, será que isso também é programado? Né? Nossa, que tristeza. As pessoas se matarem não é programado, porque a espiritualidade, ela não cria uma proposta onde um vai tirar a vida do outro, porque isso é contra as leis do amor e de Deus. Mas está programada a limpeza. E as pessoas se colocam naquela posição. Então, quando acontece, a espiritualidade está lá para fazer a varredura, tá? Mas tudo, eles já sabem o que vai acontecer. Então, eles já estão lá postos para auxiliar. Então, inclusive, até eu li uma frase, quando eu fiquei sabendo de toda essa confusão, que como eu não sigo mais jornal, eu não estava sabendo. E aí eu vi um post de um governador dizendo, né, que a polícia teve que ter esse confronto porque estava já passando de um limite. E aí eu fui ver do que se tratava. E na hora eu vi aquilo e falei, nossa, que triste, bandido, guardas, polícia, não é bonito de ver, a gente não pode aplaudir que o outro está morrendo, por mais que aquele outro a gente considera que não é coisa boa, mas eu aplaudi, eu estou me nivelando a uma energia ruim. Eu fiquei com dó. Não é questão de dó, é você enxergar o todo. Deus, é assim que tem que ser? Então, vamos mandar uma oração para tudo isso que está acontecendo. Se essa oração vai atingir o bandido, o policial, o bonzinho, o ruim. Então, uma coisa que... porque quando eu fiquei sabendo, eu fiquei tão abalada, tão triste, porque qual foi o meu primeiro pensamento? Bem feito que foi embora. Quem não pensou? Bem feito que o bandido foi embora. Mas aí depois eu me peguei pensando, eu falei, não, Silvana, não vou julgar, não posso entrar nessa energia. Tô triste que o bandido morreu? Não sei, mas eu também ficar aplaudindo? Vocês entendem? Mas você viu que a maioria eu não sei se foram todos, mas eram todos que morreram eram bandido mesmo. Todos. Eu não vi os detalhes, eram? Eram bandidos, né? Acho que, com exceção, acho que 2 policiais, não sei. 4 policiais. Embora, né? Isso faz parte da transição, sim, porque é limpeza. Estes rapazes que foram, né, eles não voltam mais para a Terra, eles já foram encaminhados para um planeta de mesmo teor de frequência energética, para que eles sejam ajustados, começar tudo de novo.
Pode falar, Oswaldo. Trazer uma questão mais abrangente em relação a isso, né? As pessoas se matarem no mundo e tudo mais. Se a gente pegar aí na história, tá? Isso daí não é da minha cabeça, não, tá? Eu já vi algumas palestras e livros até mesmo falando sobre isso. A questão da matar em nome de Deus. Uhum. Na época das cruzadas, por exemplo, as pessoas matavam em nome de Deus. Matavam as pessoas por intolerância religiosa. É. Né? Então a gente entra hoje, a gente vê hoje, aí a gente já viu muito, tá? Hoje é menos um pouquinho que se fala nisso, mas acho que a gente já viu muito, muito forte aí os muçulmanos atrás de católicos, Uhum. certo? Quem são esses muçulmanos hoje que estão atrás dos católicos hoje? Pois é. Nada mais, nada menos do que aqueles que foram mortos lá na antiguidade. Sim. Livre-arbítrio, ok? Tá certo, tá errado? Não estamos aqui para julgar, mas é livre-arbítrio de cada um, né? A gente pode ter recebido o mal e a gente pode não querer a vingança, certo? Mas aí é de cada um. Então aí a gente vê bem essa questão mesmo aí de né, os povos se matarem. A questão, por exemplo, dos indianos, das castas, né? E hoje vem realmente numa situação mais abastada e outros miseráveis, e que eles ficam nesse ciclo trocando, ora vem de uma forma, ora vem de outra, para ver se realmente conseguem, né, ter a tolerância, a empatia, a caridade um pelo outro, tal, né? E é uma questão mais ampla para a gente entender essa questão aí, né? É difícil, né? É muito difícil. Sim. Se vê, é perfeito que você trouxe, porque é a nossa história, e a história se repete enquanto ela não é aprendida, né? Então, se de repente, o que está acontecendo hoje com essas pessoas que estão desencarnando, elas precisavam, de certa forma, passar por isso? Sim. Foi evitado pela espiritualidade? Tenho certeza que eles foram auxiliados, tinham muitos mentores, mas a essência a alma do espírito caminhou o livre-arbítrio, e aconteceu o que aconteceu, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vou tomar água, vocês vão falando, tá? Perguntar uma coisa para o Léo. O Léo está na mata? Está fazendo algum despacho aí? Ai! Você viu o que eu fiz? Quase saí sem querer da reunião. Meu Deus! Não fica Eu brava quase com fui ele. de bruxa no bingo para eu ganhar alguma coisa, mas não fui. Aí não ganhei nada. Aí hoje eu estou fazendo que para o próximo eu tenho que sair de lá com pelo menos um prêmio de consolação. Olha lá, viciado em jogo. Tem que fazer a fezinha, né, Léo? Tem. E às vezes esqueço até de conferir. Deixei lá os desculpa, babei, gente, até, ó. Deixei o convite pro Daniel. Falei, se você ganhar, a sorte era sua, o prêmio é seu. Vocês chegaram a ver o vídeo que a Alessandra postou de um filme do Divaldo Franco? Não vi. Vocês não viram? Tá lá para eu ver. Quem não Maravilhoso. viu, é muito Vocês interessante. comentaram. Em dado momento, vocês veem que eles sentam numa cama que eles recebem. Estas são as med beds. São camas de cura que já existem há muitos anos, inclusive na Terra, em alguns locais já tem, mas isso deve estar escondido, né? Porque essas camas de cura, elas colocariam por terra toda a indústria farmacêutica, toda a indústria médica. Então, olha que interessante, e eles mostram, e tem um filme que eu estou para assistir, que tá, agora eu não lembro, eu vou lembrar, eu vou mandar para vocês, que um amigo meu assistiu e falou, Silvana, é o que você fala das camas, das med beds. Então, toda essa tecnologia, ela já existe há muito tempo. E agora, a Terra passando por essa transição, é isso que nós teremos, é isso que as pessoas que estarão aqui na Terra agora e quando nascerem aqui, elas terão isso.
Porque acabou o tempo onde vai haver a corrupção, onde vai haver eu ganho mais que você, eu sou melhor que você. Acabou o tempo da competição, está chegando o tempo da cooperação. Por mais que a gente esteja vendo, mas como, Silvana, olha como é que está o mundo então. Nós estamos vendo como é que está o mundo. Há 50 anos atrás, nós víamos como é que estava o mundo. A gente nem sabia. Hoje a gente vê. E isso é uma grande oportunidade para nós entendermos como tudo está sendo limpo, como muita coisa está sendo colocada para fora. Eu sou muito fuçadeira, né? Eu gosto de estar sempre buscando um monte de coisa. E aí acaba havendo muita informação, mas cada um de vocês tem que buscar por si, né? Porque tem que aceitar, tem que atender, tem que entender e aceitar. Mas a limpeza das trevas e do umbral grosso foi feita, tá? O umbral médio e o umbral alto ainda existe, porque é um umbral onde há as casas de refazimento, os hospitais, as clínicas, onde dá a estrutura para os desencarnados. Então, este umbral médio, umbral alto, não é um local ruim, não é um local, eu não quero ir para o umbral, não, é uma necessidade. Todos os espíritos passam pelo umbral, inclusive Chico passou pelo umbral. Umbral, ele quer dizer portas, né? Você passa por esta porta para você se desfazer de toda a condensação energética do planeta, de quando você estava encarnado. E aí você segue. Então, esses dois estão ok. O das trevas e o grosso já está limpo. Pode falar, Oswaldo. Silvana, você comentou em relação a essa questão aí de medicina e tudo mais, né? Corrupção e tal. Quem já ouviu falar aqui em hemoterapia? Alguém já ouviu falar? Já ouvi Já, falar, né? muito ano passando. Então, foi uma técnica que um médico lá em 1930, 1940, onde ele perdia muito paciente com infecção hospitalar, infecção originalizada depois das cirurgias, por conta realmente do cuidado, da limpeza, enfim, da asepsia e tudo mais, né? Dos medicamentos que realmente tinham na época tal. Então ele desenvolveu uma técnica da seguinte forma: o que ele fazia? Ele tirava o sangue da artéria, da veia da pessoa e aplicava no músculo. Consiste nisso o tratamento. Na prática, como que faz isso daí? Quando você injeta alguma coisa, o corpo recebe, ou machuca, ou alguma coisa entra diferente no organismo, o que acontece no sistema imunológico? Ele cria glóbulos brancos para ir combater aquela invasão que teve no corpo físico, certo? Quando ele chega lá, quando esses glóbulos brancos que foram produzidos a mais pelo organismo para combater aquela, entre aspas, infecção ou aquela invasão, eles não encontram nada, eles encontram só sangue. E aí o que acontece com esses glóbulos brancos? Espalha no corpo inteiro, aí sim, fortalecendo o sistema imunológico da pessoa. Com isso, ele diminuiu quase 90% das mortalidades de infecção hospitalar, infecção generalizada pós-cirúrgico. Olha que legal. E aí, custo super baixo, né? Custo zero, Sandra. Custo zero. Custo zero. Ele começava a fazer isso daí antes da pessoa ser operada, acho que 3 dias antes da pessoa ser operada, ele todo dia ia lá, tirava o sangue da veia, da artéria e no músculo, todo dia. 2, 3 dias depois da cirurgia, acabou o problema. A pessoa tinha uma imunidade maior e ela não pegava uma infecção. A bactéria estava até ali, ok, mas o corpo tinha como se defender, né? Então, olha que interessante, bem bacana, né? E essas medbeds foram trazidas pelo Tesla, Nikola Tesla. Olá, pois né? E Tesla era um espírito extremamente elevado, que veio de um planeta de muita tecnologia, e ele veio para a Terra para trazer o desenvolvimento. Então, ele trouxe, tudo que o Tesla trouxe, se nós tivéssemos, se o mundo, né, a civilização tivesse dado foco
Sem a ganância, nós já estaríamos regenerados há muito tempo. E aí, quando descobriram, opa, peraí, vai curar o povo, como é que a gente vai ganhar dinheiro? Né? Pois é. Então, quando a gente começa a fuçar e procurar história, e procurar de uma forma, óbvio, né, locais onde são idôneos, né, porque tem muita gente fala o que quer, mas à medida que você vai começando, você vai sendo direcionado para situações e pessoas que te trazem informação, mesmo que você não esteja procurando. Então, a gente abrir a mente por todo facilita o entendimento. Sem reservas. Escuta, vai aprendendo, vai buscando. Tá bem? Curioso, né? Ó, o Oswaldo trouxe aí uma informação e aí a gente concordou que o custo é zero disso, né? Aí que você pensa, o plano de saúde, né? É algo que a gente paga sempre, não quer usar, mas se precisar usar, ainda vai ter uma regulagem lá por parte deles por conta dos custos. Sim. Aí essa informação que o Oswaldo trouxe, que é uma diminuição do custo, era positivo para o plano de saúde usar essa terapia lá, né? Por que isso não desenvolve dessa forma, né? Porque se os caras estão atrás de custo, isso é um custo. Então, mas ninguém mais ia comprar plano de saúde. Por que eu vou comprar plano de saúde? Ninguém mais ia ficar doente. Mas, ó, para uma operação, você precisa do hospital. Para usar o hospital, plano de saúde. Para usar a equipe cirúrgica, tudo, porque Mas aí, se esse tratamento, ele é preventivo. Sim, aí preventivo. Não te levando a ter que usar toda a estrutura. Porque, pelo que eu entendo, tudo que veio para o bem era preventivo para você não adoecer, não precisar fazer cirurgia, né? Para você não ter você não se matar de trabalhar para pagar um remédio, um absurdo. E é o único remédio que vai salvar a minha vida, eu preciso tomar aquele remédio. Então, eles nos adoeceram para que pudessem nos curar. A humanidade, né? Isso o quê? Há milênio, há séculos, né? Então não era conveniente, porque existem no planeta, existe um núcleo onde tem os maiores responsáveis pela organização toda, onde está o dinheiro e o poder. Ninguém sabe quem são. Eles que coordenam tudo. E esta organização está se quebrando. A espiritualidade, eles estão, já desintocaram muita coisa está acontecendo. Então, pensem bem, para que o nosso planeta, ele efetivamente se regenere, não dá para a gente acreditar que nada está sendo feito, porque nós estamos às portas da transição. Então, não dá para dizer, será? Não dá mais para ter o será. A gente tem que acreditar, porque senão nós vamos ser pegos de surpresa, onde não deveria ter surpresa, né? Então, já não é mais como era antes. Quando Jesus pediu, interferiu por nós, já se passaram mais de 50 anos, né? Acho que foi em 1968, 69, Jesus se reuniu com a cúpula crística e pediu para interferir pelo planeta Terra. Jesus, além do planeta Terra, ele cuida de mais 4 planetas que estão na mesma, inferiores à Terra. Então, ele é um espírito tão magnânimo, de tanta energia, de tanta bondade, que ele cuida concomitantemente de 5 planetas. Aí eu aprendi que Jesus ele tem a ubiquidade, que é a capacidade de estar em vários locais ao mesmo tempo. Não é em 2, 3 locais, em vários locais ao mesmo tempo. Então, ele pediu que a Terra tivesse um respiro. Por quê? Lembra do Apocalipse, das previsões se eu não me engano, foi de João, né? João que escreveu o Apocalipse, não foi? O apóstolo João, acho que foi.
quando foi mostrado para João tudo o que aconteceria, claro que João não entendeu, porque na época deles não tinha avião, não tinha arma, não tinha, né? Não tinha o que tenha, o que teria. Então, quando Jesus viu que o planeta iria se desfacelar através das visões de João, ele pediu essa intercessão, falou, não, vamos dar uma segurada para ajudar, porque senão o planeta vai acabar, ele vai ser destruído. Neste momento, a humanidade, porque eles falam, né, que o povo brasileiro é um povo extremamente de fé, que o povo brasileiro, ele reza tanto, ele ora tanto, que até essa pessoa que estava canalizando a informação, ela chorava de tão feliz, de tão grata que ela estava por viver no Brasil, o Brasil ser de um povo de fé. E aí foi colocado que... aí vocês lembram daquela do Chico Xavier, Data Limite? Vocês assistiram? Então, que ele diz, né, que se o planeta não passar por aquela guerra, como muita coisa aconteceu em virtude disso, porque foi disseminado muita informação, nós saímos daquela zona de Apocalipse de João. Então, não terá o Apocalipse, né, que o Apocalipse está chegando, vai acabar tudo. Não, porque ele foi atenuado com esse período onde nós, seres humanos, tivemos alguma inspiração divina e começamos a mudar os nossos sentimentos. Por isso que eu sempre achei que o bem é muito maior que o mal, só que o mal se mostra. Porque se o mal fosse maior, nós não teríamos nós não tínhamos saído dessa linha do Apocalipse de João, a gente estaria caminhando para ela. Olha, gente, que coisa maravilhosa isso. Silvana, acho que foi Luíse Castanhedo, né, que Castanhedo falou disso, né? Eu te passei. Que você me passou. Ela é muito boa, nossa. E ela é muito estudiosa, ela é focada nisso. Então, são coisas que você escuta e você fala, não, é verdade, não pode ser. Mentira, porque tem tudo a ver, porque combina, né? Aí eu penso, Silvana, você quer tanto que o bem prevaleça? Não é que eu quero, o bem vai prevalecer, porque é nisso que eu acredito. Meus queridos, Excelente. podemos encerrar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero, Silvana, terminar aqui rapidinho. Só agradecer de novo a Carol e a Suzy por ter compartilhado o livro, que eu não tinha visto que era ela que tinha compartilhado o livro no WhatsApp. Tá bom? Só isso. Obrigado. Então, meninas, se vocês precisarem de algum PDF, procura a Carol e a Suzy. Elas ficaram sendo as eleitas de buscar PDF para a gente. Aí. Ai. Que bom. Então, vamos encerrar? Alê, você faz para a gente o encerramento? Posso. Agradecidos que estamos hoje, coração cheio de gratidão, de alegria, de boas energias, sentimentos de felicidade, de leveza, de esperança. Agradecendo a espiritualidade, aos nossos mentores, ao mentor da casa, do tarefeiro, sempre nos auxiliando nos nossos estudos, em nossos entendimentos. Possamos hoje ter absorvido um pouquinho mais do que é tão importante, que é o momento que estamos vivendo hoje no nosso planeta, e de evolução espiritual, que possamos caminhar cada vez mais em direção a isso, de olhos abertos, de coração aberto e de mente aberta, para que assim possamos ter um caminhar rico e abençoado. Agradecendo, vamos encerrar rezando o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei, Pai, cair em novas tentações. Antes, livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, pessoal. Obrigada, Boa noite, boa noite. Obrigada, gente. Tchau, tchau. boa noite. Boa Tchau. noite. Não. Tudo bem. Obrigada, tchau.